Você quer prosperar? Vai trabalhar, meu. Vai trabalhar, cara. Não tem conversa, não tem... Ai, tadinho. Não. Meu, quer prosperar? Vai trabalhar. Olá, seja muito bem-vindo ao Kingdom Cast. Eu sou o Felipe Mandu e hoje estamos com um bate-papo muito inspirador. Estamos com um casal aqui e se eu fosse você, eu ficava até o final, porque é uma história. Prepara o lenço, porque aqui vai impactar milhares e milhares de pessoas. Eu tenho certeza que esse projeto de Deus aqui na Terra vai alcançar muitas pessoas, muitas e muitas pessoas. E olha, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e não esqueça de estar levando a palavra de Deus, o evangelho, através do empreendedorismo. E claro, para que tudo isso também ficar muito lindo, ficar maravilhoso, eu estou com a minha sócia, eu estou com a mulher da minha vida que está aqui junto comigo, a Mariane Mandu. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Como eu já fui apresentada, né, eu sou a Mariane Mandu. E esse projeto nasceu diretamente do coração de Deus para o seu coração. O KBN é um projeto que Deus deu para nós e nós cremos que vamos alcançar a vida de muitos empresários através, né, desse ministério que nasceu, né, que se chama Kingdom Business Network, que significa o reino de Deus através dos negócios. E eu creio que você será muito abençoado. Então, fica até o final, não perca nada, porque nós estamos com 2 convidados muito queridos, muito abençoados, que vão trazer um testemunho fortíssimo para edificar a sua e a minha vida. Então, desde já, vamos apresentar eles. Casal empresário, potência no mundo dos negócios. Rose e João Paulo, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, casal. Muito obrigado. Grande privilégio. O primeiro. Espero que continue depois da nossa entrevista aqui, né? Com certeza. Pelo pouco que a gente já ouviu da história, quem sabe, né? Vai ter parte 2, 3, porque a história é muito boa. É longa. Pelo menos com a nossa sociedade aqui já tem 25 anos. Né? Uau! 25 anos aí. 25 anos. 25 anos. E me fala uma coisa. Conta um pouquinho dessa história desses 25 anos. A nossa história... Bom, a Rose é mulher, né? Ela sempre muito mais visionária do que eu. Ela acreditou primeiro em mim do que eu mesmo, né? Ela me incentivou a concluir os estudos e me formar. E hoje, por misericórdia de Deus, aí atuo na área da advocacia, né? Na área trabalhista e previdenciária. São áreas que eu amo, né? Porque a gente ajuda muito pessoas, né? O INSS, até mesmo porque é uma área social que atende o social. Então, você vê realmente, assim, nas pessoas as mazelas da vida mesmo, né? A pessoa necessitando realmente de cuidado na área do social e quando a gente consegue atender isso, realmente, para nós, é uma grande alegria. Rosi, achei muito forte o que ele falou aqui. Ele comentou que ele chegou aonde está hoje porque teve alguém ao lado. Uma vez a minha esposa citou uma frase que me chamou muita atenção. Não é atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas sim, ao lado de um grande homem, existe uma grande mulher. Exatamente. Para mim é um privilégio estar aqui, né, no primeiro Kingdom Cast. E o que ele falou, né, é verdade. E eu fico orgulhosa, né, quando o meu marido fala dessa forma, né. E realmente foi um processo nessa caminhada aí. Mas quando eu conheci o João Paulo... eu acreditei muito e eu falei, não, vamos lá. E aí ele vai contar um pouquinho, então, né, da história dele. E aí ele se formou em advocacia. Eu vim do interior de São Paulo, né? Eu nasci numa cidade muito pequena, chamada Ouroeste. Fiz farmácia, né? Eu sou doutora formada em farmácia. Me especializei em cosméticos. Olha aí, mulherada, que bênção! Fiz a minha graduação, né, em cosmético, desenvolvimento e tudo. E era o meu sonho ter a minha indústria de cosmético. Mas meu pai quebrou financeiramente nessa época. E aí eu vim para São Paulo. Então foi onde eu tive uma oportunidade. Deus abriu uma porta para mim dentro de uma empresa chamada, na época, era Monange. E foi lá que eu conheci o meu esposo. Ele trabalhava lá na logística, né, amor? De verde, parecia um periquito. De verde. E ela, doutora. Uniformizada. Né? Eu, uniformizado. E ela com roupa normal e tudo. Então, para nós, aquilo ali, cara,
assim, o fato de trabalhar nessa empresa e alguém, porque eles eram do administrativo, assim, nós éramos os Dalits, né? Os Dalits ficavam ali e elas ficavam lá. Então, eram dois mundos totalmente diferentes. Era mesmo. Muito diferentes, né? Então, alguém daquele lado olhar para nós, a gente nem acreditava. Tanto é que um amigo, ela começou a me olhar, ela começou a me olhar. Ela não fala, mas é verdade. Aí foi, inclusive, na marcação do ponto, pela manhã. Um sono, cara, que tá de manhã. Que de manhã eu sou horrível, eu sou uma porcaria de manhã. Aí, tô lá esperando, deu um amigo meu, o Vandeco, um abraço, Vandeco, se você estiver assistindo aí, te amo, meu irmão. Ele falou, tá te olhando aquela moça. Eu falei, Vandeco, pô, numa hora dessa, irmão, o sono danado. Não, não tá. Daí eu olhei, falei, rapaz, tá mesmo. Falei, cara, eu acho que de repente minha roupa deve estar suja, né? Aí depois a gente foi se conhecendo e tudo mais, entende? Mas realmente começou assim. E assim, foi muito bom, porque eram tempos diferentes, né? Eram tempos diferentes. Aquela época lá, de proximidade, era mais contato mesmo, não tinha celular. O primeiro celular que me deu, que era o Baby da BCP. Nossa, eu ainda lembro do negócio aí. Tinha uma antena desse tamanho. Marcou, porque pra mim, eu falei, poxa, pra mim eu gostava do celular porque eu ficava ouvindo rádio. Ela não, porque ela ficava me ligando, entendeu? Pra matar a saudade, né, Rô? Eu espero que seja por isso. Mas é verdade. Então a gente se conheceu na empresa, né? E assim, aí de lá, aí a Rose, ela foi para outras empresas, eu permaneci, ela foi para Natura, né? Depois para Jequiti e tudo mais, eu permaneci, né? E aí eu fui estudando. Fui estudar tudo, porque o incentivo dela falou, cara, você precisa se formar, né? Porque, assim, a minha família é uma família muito pobre, né? Pobre, a gente morou... Quando eu a conheci, eu estava num processo de sair de uma favela, onde eu morava, né? Outros lugares como comunidade, mas é favela. Então, eu morava lá na favela e tudo mais, aí ela sempre perguntou, mas você mora onde? Fala, eu moro ali, ó, ali perto ali da Coab, ali, mora ali, né? Eu não queria falar, entende? Porque, para mim... Assim, eu também não nasci na favela, eu vim de um outro lugar. Então, para mim, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Para mim, aquilo ali era transitório, sabe, Manu? Eu falei, eu preciso sair daqui, eu não quero ficar aqui. Mas é importante falar que nessa época, período que ele morou na comunidade, na favela, ele já era convertido. Ele era temente a Deus. Sim. Glória a Deus. E Deus sustentou ele lá, porque hoje ele atende várias pessoas que procuram ele, né, desta época. Uhum. E muitos colegas da mesma idade dele já não estão mais aqui. Então, assim, ele tinha o temor do Senhor, ele ia para a igreja. Eu conheci Jesus com 12 anos. Então, Jesus sustentou ele. Jesus já vinha sustentando ele, né? Conheci lá. Adolescência. Lá. Me batizei lá. Pastor Manuelzinho, se estiver ouvindo também, um abraço, meu irmão. Salvou minha vida. E o missionário Renato, um homem de Deus. Inclusive, tem a igreja aqui no Jardim Belval, uma bênção de Deus. Conheci Jesus com 12 anos, entende? Então, assim, por quê? Né, dentro de uma comunidade, assim, você vê mazelas de todos os tipos, né? Só que é o seguinte, você não é obrigado a participar. Uhum. Você não é obrigado a participar, entendeu? Você decide participar ou não. É isso. Eu nunca decidi participar. Eu saía de casa 4 horas da manhã para ir trabalhar lá na Raposo Tavares, entrava às 7 horas da manhã. Eu tinha 14 anos. Eu fazia isso todos os dias. E voltava, ia para a escola. E assim, não dava tempo de ir para casa, ou ia para casa, ou ia para a escola. Então eu ia para a escola e ficava dormindo num coreto, no centro de Carapicuíba lá. Meu Deus. Ficava dormindo, aí os amigos passavam, vamos embora, vou para a escola. Aí eu ia para a escola. Então, comia a merenda da escola. Para mim, a merenda da escola era uma bênção de Deus, entende? Então, assim... Às vezes não tinha em casa. Justo, era muito difícil, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Então, assim, aí a pessoa, né, falou, pô, hoje você é o advogado, não sei o quê. Pô, mas tem uma história. Tem, assim, foram muito difíceis, muitas lágrimas, choro e tudo, entende? Para chegar, entendeu? Para chegar. Mas você chegou? Não, ainda estou chegando, é o caminho. A vida da gente é um processo. Né? E diante desse cenário que você estava, né, após conhecer a Rose, da onde despertou o interesse de eu preciso me tornar um empresário? A virada de chave, né? A verdadeira virada de chave. É assim, cara, com Jesus, a parada é diferente, né? Não é do jeito que a gente quer.
né? A gente faz os planos, mas quem determina para onde você vai é Jesus, né? Então, assim, quando eu me formei, quando eu tirei o OAB e comecei a advogar, né, eu até brinco com meu filho. Meu filho também é um profissional, um empresário, né? E então eu brinco com ele, falo, cara, quando a gente se torna empresário, quando você se torna autônomo, cara, você fica mais crente. Você fica mais crente. Entende? Porque aí você se vê na dependência de Deus. Porque você fica aguardando o celular tocar. Uma hora vai tocar. Uma hora vai tocar. Enquanto isso, o que você faz? Está se movimentando, meu irmão. Está fazendo ali, está prospectando, está conversando, está se relacionando. Você está acreditando. Porque com Jesus vai acontecer. Olha que forte que ele tá falando, né? Esse dia eu vi um pastor falar, algo que me chamou muita atenção. Todos os que Deus escolheu para uma chamada estavam em movimento trabalhando. Sim. Deus não pegou ninguém que estava paralisado esperando uma resposta. Porque tem pessoas que é assim, né? Ela quer entrar no mundo do empreendedorismo, mas fica esperando que alguém vá bater na porta dela, uma solução vai vir e falar, vem que você vai se tornar um empresário. E não é, né? É o que você está mostrando e falando, você estava em movimento. E por estar em movimento, por isso que o telefone tocava, né? Exato. E a advocacia, no meu caso, por ser... eu vim de uma família muito pobre e tal. Então, eu não tive condições de estagiar. Eu estagiei com amigos. Assim, muito pouco, porque eu precisava trabalhar, precisava levar dinheiro para dentro de casa, porque eu já tinha um filho na época. Meu Deus. Eu já tinha o meu filho, João Vitor. Na verdade, ele advogou, foi aprendendo, sabe, trocar roda com o carro andando. Só que a gente tinha Jesus, né? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Né, na vida da gente. Inclusive o Jairo aí, o Jairão. Jairo. O Jairo, o doutor Hilário. Exatamente. Aguinaldo, né? São doutora Roseli. Que ele sempre fala, Deus coloca pessoas ao nosso favor. Isso, sempre. E nessa época, essas pessoas foram pessoas que Deus colocou ao favor dele. Eu sou muito grata, muito, porque o que ele aprendeu, assim como aconteceu comigo, né? Desculpa te cortar, mas assim, como eu disse, né, que eu vim trabalhar numa indústria que era a Monange, o meu sonho era ter minha indústria de cosméticos. Eu estava já fazendo curso, mas eu tinha duas opções. Ou eu ia trabalhar, a filhinha de papai, que não tinha nem carteira profissional, ou eu ficava naquela, chorando, né? É o que ele falou, eu fui agir. Eu tinha... Na época, eu saí da minha cidade, vim para cá e eu fiz a entrevista, na época era jornal, né, Estadão, que tinha lá vagas, não sei o quê, eu vim fazer entrevista. Página das amarelas. Quando eu vim fazer entrevista, só contando isso, que foi algo assim que marcou muito, né? Eu fiz a entrevista, eu não perguntei quanto era o salário, não perguntei nada, porque eu não tinha nenhuma experiência em indústria. E meu pai tinha drogaria, só que nessa época ele quebrou, ele teve que fechar. E devendo um monte, né? Eles entendem a situação? E quando eu vim fazer a entrevista, fiz a entrevista, eu falei para a moça, eu fui super sincera. Falei, Deus, tá nas tuas mãos. Falei, eu não entendo, mas eu quero uma oportunidade, porque eu preciso ajudar meu pai a pagar dívidas. Eu preciso. Eu sou do interior, onde a pessoa pega na mão da outra e não assina nada. E não foi, exato. E não foi culpa do meu pai, né? A administração ficou com meus irmãos, ok, não vou culpar, não é isso. Mas quando ele soube, a coisa já estava gigantesca. Enfim, eu fiz a entrevista, Mandu e Mari. Eu fui embora. Quando eu fui embora, no outro dia, me ligaram. A moça falou assim para mim, olha, eu vou te contratar. Porque você foi tão honesta, tão sincera, e eu vi tanta garra que você quer aprender, quer trabalhar, a vaga é sua. Aí eu falei, agradeci, ela falou, você não vai perguntar quanto você vai ganhar? Eu falei, moça, eu não quero nem saber, eu quero trabalhar. O que eu ganhar, para mim, já está sensacional. Entende? Porque eu falei, é uma oportunidade que Deus abriu para mim. Que forte. Ainda vou ganhar. E ainda vou ganhar, né, amor? E aí, nesse lugar, Deus colocou a Valéria, Dalvina, Ana Cláudia, que foram pessoas que me ensinaram tudo, assim, da área que hoje é o meu know-how.
né? Eu queria ter a minha indústria de cosméticos. Deus fez assim, ó. Hoje eu entendo, Mari. Eu fui para uma indústria de cosméticos trabalhar na área de assuntos regulatórios. Aí vocês vão falar que bicho é esse, né? Mas lá elas me ensinaram tudo. Conheci meu esposo lá, incentivei ele a estudar, virar doutor, um advogado, excelente advogado. E assuntos regulatórios, o que é? O coração da empresa, é onde é a área que cuida de toda a documentação da empresa, todas as licenças, todas as autorizações, sejam municipais, nacionais, federais, internacionais. Faz tudo perfeito. E registro dos produtos. Que é o mais importante, né, Rose? É uma área extremamente Ninguém importante. comercializa nada. Aliás, ninguém abre o seu negócio sem ter uma licença, ok? É verdade. Então, toda essa parte documental é a área de assuntos regulatórios que cuida. Eu aprendi com essas pessoas, passei pela Monange, conheci o João Paulo, nos casamos, fui para a Natura, fiquei muito tempo lá, cresci lá, conheci a parte internacional. Depois o Silvio Santos abriu, né? Montou a marca Jequiti, eu fui a terceira contratada. Uau! E enquanto isso, o João Paulo, né, no escritório dele, crescendo, aprendendo, ele abriu um escritório em Carapicuíba. E eu queria conhecer muita coisa, né, do meu meio, né? E Deus foi nos proporcionando toda essa experiência. Depois eu trabalhei no Mondiciane antes, aí eu fui para Contém um Grama, trabalhei em Guarulhos, rodava 74 quilômetros para ir, mais 74 para voltar, porque eu queria experiência saneantes. Então, assim, eu sempre tive muita vontade, né? Eu sempre tive, assim, não, eu quero aprender. Era onde eu ficava, não, é isso aí, vamos lá, faz isso. Então, dando dicas. E eu já ouvi você também falar da sua esposa, né? Quadro dos sonhos e outras coisas. Então, é extremamente importante. Extremamente importante, até o que você falou, Rose. Desculpa te cortar, mas o que eu quero falar aqui, gente? O que a Rose falou é muito sério. Porque tem pessoas, Rose, que ela quer se tornar uma empresária, ela quer prosperar com Jesus. Só que ela acha que as coisas vão vir até ela de graça. Não. Então, as pessoas vivem num mundo onde, não, eu vou na igreja, eu sou fiel, eu não falto um culto, eu não deixo de buscar a Deus, então Deus vai me prosperar. E tem pessoas que estão há muito tempo esperando uma oportunidade que a Rose falou, né? Que Deus deu a oportunidade, como Deus dá oportunidade para todos. Mas você agarrou a oportunidade. Então, por isso que Deus deu essa vivência e toda essa experiência, né? Vocês estavam em movimento, né? Exatamente. De tudo que vocês falaram, o mais bonito é que vocês não pularam etapas, né? Vocês não pularam o processo. Hoje nós vemos, né? Nós temos a oportunidade de viver com muitos empresários. E muitos, às vezes, estão vivendo com outros que já alcançaram o que eles almejam e acham que é do dia para a noite. Né? Não passar essa situação no ponto de ônibus, não passar essa situação de escolhas, de nem querer saber o salário. Imagina, né? Você só querer olhar para a oportunidade. Então, hoje nós vivemos numa geração, né, que é muito metodista, né? Elas querem as coisas Elas são imediatistas. Elas são fast food, elas são iFood, elas são, e né? acha que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Não é. É uma plantação. A gente ouve hoje, né, conhecendo vocês, vendo vocês aqui, a gente tem a honra de congregar junto com eles também, pessoal. E a gente vê, né, a trajetória de vocês é muito edificante para nós. Porque a gente vê que não foi do dia para a noite. Houve uma plantação, vocês não pularam etapas, vocês não pularam o processo, vocês viveram tudo que o Senhor Jesus preparou para vocês viverem, para alcançarem, né, e viverem o que vocês vivem hoje, para colherem os frutos, né? E ainda ter os filhos e o filho, né, seguindo essa vida de empresário, com certeza, né, com inspiração do pai e da mãe, né? E assim, algo muito importante, né? A gente tem que pensar, assim, na parte profissional, na parte de negócios, mas toda essa trajetória, a gente sempre serviu o Senhor. Glória a Deus. Na igreja, a gente sempre serviu. Então, eu creio que onde a gente chegou, tudo que a gente aprendeu e tem mais coisas para contar, foi porque, assim, a gente sempre ajudou no reino. Glória a Deus. Sempre. Eu sempre vi vocês nos cultos de empresários, né? Sim. Sempre vocês estavam presentes. Né? Eu vejo que vocês já acompanham esse ministério de empresários há um bom tempo, né? A gente acredita muito nisso. Como pastor,
né, Filipac fala, e também a Sayuri, que aprenderam, né, ser empresários dentro da igreja, Exato. é uma filosofia que a gente também leva para a vida. Por quê? Falei, cara, é aquela coisa, né? Quando você está num ambiente, você acaba se formando, se formatando com relação àquele ambiente. Então, se você, né? Eu tenho assim, conhecido vários outros colegas, advogados e tudo mais. Falei, cara, tem mundos diferentes. Tem mundos diferentes. Sim. Tem advogados que atuam de um jeito que eu não atuaria, tem outros que eu me espelho, entende? Então, assim, isso é nas empresas, isso é nos negócios, isso é na família. Então, você acaba escolhendo o ambiente que você atua. E o Ministério, né? O Ministério dos Empresários, KBN, ele surgiu agora, mas isso, sem dúvida nenhuma, nasceu no coração de Deus, cara. Olha isso. E, inclusive, falando nisso, dia 14/7, se eu fosse você, eu pegava agora a sua agenda, pegava o papel, pegava uma caneta e não perderia por nada. Exato. Dia 14/7, nós teremos aqui o pastor Ricardo Vasconcelos, do Família de Sucesso. Nossa, Olha, você quer ter Uma bênção. sucesso nessa área, assim como esse casal tá contando um pouquinho só da história de sucesso no mundo empresarial. Então você não pode deixar de vir na segunda-feira, dia 14/7, às 19h30. Você vem, traga o seu cartão de visita, traga o seu folder. Aqui vai ter relacionamento, vai ter network. Aqui você vai se conectar em um ambiente onde pessoas querem crescer, prosperar com Jesus e sem negociar princípios. E até tem uma pergunta que a Mari queria fazer para vocês, que é, eu acho que essa pergunta, para a área que você até citou aqui, alguns advogados, eles tomam outros caminhos. Uhum, Não é o que você falou? sim. Mas... Em todas as áreas. todas as áreas. Mas como que nós podemos, né, Mari, de uma forma influenciar no mundo dos negócios e fazer essa separação, né, Mari? Exatamente. Ó, a pergunta é: que conselhos vocês dariam para cristãos que desejam empreender com propósito e integridade? Que conselho que vocês dariam? Primeira, Rose. Vai, vamos lá, Rose. Eu acho que o Mandu falando pelo convite, né, que o pastor Ricardo estará fazendo aqui no próximo encontro, é não negociar princípios, Forte. né? Eu acho assim que é essencial. Às vezes você vai deixar até de ganhar, Muitas vezes. né, muitas Rose? vezes, Muitas vezes. porque muitas propostas vêm parecendo, né? Eu recebi muitas propostas que pareciam que estava ali brilhando como um diamante. E muitas vezes o meu esposo falava assim, ó, pensa direito, não é bem assim, né? E aí quando você observa, eu olho para trás, realmente não era de Deus aquilo, né? E quando você você é líder de uma equipe, né? Eu trabalhei muitos anos em CLT, hoje eu sou PJ, né? Tanto como CLT e PJ, né? Você lidera 1 ou 20 ou 50, ou, enfim, você está ali como um espelho. Verdade. Né? Então, é não negociar princípios. As pessoas, você está sendo observado o tempo todo. Né? A gente não é muito a gente na parte profissional um pouco offline, assim, né? Até por conta da demanda e tudo do trabalho, a gente precisava ser até mais, né, expansivo, né, explorar, né, o que a gente faz. Mas as pessoas que caminham com a gente, elas estão observando o tempo todo. E esses dias eu pude ir num treinamento, né, da Ademicon com meu filho, do dia 1º, e tem uma pessoa que está hoje na equipe dele que trabalhou comigo na indústria. Ela foi uma analista, né, da minha área, e ela ficou uns 2 anos sem falar comigo. Ela saiu assim, ela era muito próxima a mim, muito próxima mesmo. E, de repente, ela pediu para sair, ela saiu e, sim, a gente falava alguma coisa, curtia, enfim. E aí ela veio falar comigo, eu preciso falar com você. Eu falei, amém. E foi muito forte que ela falou para mim. Ela falou, Rose, lembra aquela Bíblia que você me deu? Gente, eu ganhei uma Bíblia rosa, bem shiny, bem brilhante, com a letra bem grande, linda, da minha vizinha. Foi, não foi, amor? Foi. Não tinha um mês que eu tinha a Bíblia. Deus tocou no meu coração para dar para ela a Bíblia.
Uau. E eu dei para ela a minha Bíblia e já tinha umas anotações. E ela falou assim para mim: Rose, naquele momento eu não estava bem, eu precisava me afastar, não tinha nada a ver com você. E eu quero que você saiba que a Bíblia que você me deu, aonde você grifou, aquilo edifica a minha vida. Meu Deus. Muitas vezes eu não tenho coragem de levantar. Glória a Deus. Só que eu falei, uma pessoa também sentiu o mesmo que eu senti. Porque se ela anotou isso aqui, é porque ou algo semelhante ao que eu estou vivendo, e aquilo, né, como fala em Josué, né? Então, aquilo eu fiquei tão feliz, né? E uma vez eu dei um violão para ela. Eu queria ofertar na vida dela. E ela me ajudou muito numa fase lá que eu precisei. E eu acho que é muito importante isso, né? É você ofertar na vida de alguém um presente, algo, e dizer, olha, muito obrigada. Então, ela falou, isso é exemplo para mim hoje. Coisa que eu nem passava pela minha cabeça. Para mim, sinceramente, na minha cabeça, assim, eu dei a Bíblia, mas será que ela está, né? Mas eu plantei. É uma semente lançada, né? Eu já vi vários testemunhos, ouvi vários testemunhos assim. Outra analista que chegou e falou assim, nossa, Rose, como é legal, assim, pena que eu moro longe. Como é legal, final de semana, vocês são sempre juntos, na igreja. Eu vejo o filho de vocês na igreja, eu vejo seu marido, né, servindo. Nossa, como eu queria isso, que parece que é tão gostoso. Eu falei, não é que parece, é gostoso. É gostoso servir ao Senhor, é gostoso você seguir isso. Então, isso, gente, não tem preço. A pergunta que você fez é seguir princípios. É você sempre estar atento que você é espelho, as pessoas estão te observando, pode passar 2 anos como passou com essa pessoa. É verdade. E aí ela vai chegar, e aquilo para mim, sinceramente, naquele dia primeiro, Deus me deu um presente, falando, olha só, continua, vale a pena. O João Paulo pode contar um pouquinho? Você falando isso, Rose, eu me lembrei da frase que a pastora Sayuri compartilhou essa semana conosco, né? Que fala, quando o propósito encontra o CNPJ certo, o mercado vira território de avivamento silencioso. Então, às vezes, a gente planta, né? Às vezes, nem de forma intencional. A gente sentiu de Deus, ali a gente entrega um presente, uma Bíblia, no caso da Rose, Isso. e a gente não tem noção daquilo, né, que vai gerar na vida da pessoa. Isso é muito forte. Então, assim, Deus, ele pôde encontrar em vocês, né, um CNPJ que, de fato, faz a diferença na vida das pessoas. Isso é muito bonito, assim. Que história linda. E eu imagino hoje, né, o que essa mulher não está vivendo com o Senhor. Ela está rompendo. Glória a Deus. Sabe? Ela está rompendo e assim, eu sou dessa área, né, de assuntos regulatórios, e depois eu gerenciei várias áreas dentro da empresa. Olha como Deus faz. Eu queria montar minha indústria e hoje eu sei como funciona toda uma indústria, porque eu passei por várias áreas. Então, hoje, se eu quiser montar uma indústria, eu sei tudo. Desde o recebimento, da portaria, tudo. A expedição, o caminhão, a frota, tudo. Eu sei da empresa. Então, Deus fez o quê? Eu viver todo esse processo, para eu entender esse todo, né? Eu também tenho uma marca eu tenho uma marca própria. Que legal. Né? Enfim, eu sou PJ, hoje eu dou consultoria, né? Faço a parte nacional. Então, as indústrias me procuram, pessoas que querem abrir negócios. Então, faço essa parte de abertura de empresa, registrar, regularizar os produtos, analisar a rotulagem, que tipo de teste, tudo, até ajudar ela a contratar uma logística. Então, por quê? Porque eu vivenciei, Deus me proporcionou viver tudo isso, né? E também, hoje, eu faço a parte internacional. Então, hoje eu ajudo, né, eu dou consultoria para a Yamaha. A Yamaha exporta para a Europa, a Yamaha exporta para a Itália, exporta para a América Latina. Estamos começando nos Estados Unidos. Glória E, a Deus. recentemente, eu estou num projeto que eu estou trazendo uma marca dos Estados Unidos para o Brasil. Então, o meu know-how maior é esse. E tem a minha marca, que é assim, aquele hobbyzinho, né? Mas voltando um pouquinho, né, amor? O João Paulo já recebeu proposta de trabalhar para ganhar muito dinheiro, mas seguindo princípios, ele não aceitou, né, amor? Uau. Então, conta um pouquinho. Nossa, eu ia te fazer essa pergunta, acredita? Eu ia falar assim, ó, como a sua fé influencia nas decisões que você toma como empresário? Mandou e Mari. Assim, cara,
quando a gente se torna um empresário e a gente não negocia os princípios, né? Que é a base da vida da gente, é a base do cristão, né? Porque o cristão que não acredita em nada, ele ainda não se identificou, não se encontrou como cristão. Então, quando a gente, no caso, se identifica como cristão, as coisas para nós parecem que elas são mais demoradas. Por que são mais demoradas? Porque é necessário que elas estejam mais consolidadas, entende? No mundo dos negócios, muitas vezes, o que você está trabalhando, o que você está fazendo, aparentemente, parece que ninguém está vendo. Uhum. Parece que ninguém está vendo. É verdade. Mas com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo que, em virtude da sua integridade, em virtude do seu trabalho, em virtude da sua verdade, honestidade, as pessoas, elas acabam se lembrando de você. Falei, poxa, o pessoal me chama aqui de Jota, né? Falou, com o Jota eu nunca vi acontecer nada disso. Ó, tem um advogado, pô, mas já ouvi falar coisas dele assim, assim. Pô, mas dentro lá na minha empresa, ou dentro lá na minha igreja, lá no meu ambiente de amizade, tem um advogado. E eu nunca vi ninguém falar nada a respeito dele, nenhuma vírgula com relação a outras situações. Falei, cara, eu vou procurar ele. Quando a pessoa vem, é interessante porque aqui na igreja, um ambiente agradável, eu adoro o ambiente de igreja, eu gosto. Você trabalha onde for necessário, irmão. Limpando o chão, limpando o banheiro, carregando lixo, carregando móvel e tudo. Mas quem no social, que eu sou apaixonado, inclusive a gente faz parte do social aqui, entende? Então, assim, a gente atua na onde é necessário. Então, essas pessoas, quando nos procuram, nos vê ali, atuando, trabalhando no simples, ela começa a perceber, poxa, cara, esse cara aí, ele tem alguma coisa de diferente. Aí, quando ele vai no meu escritório, ele pensa que chega lá, brincar, tudo. Não, cara, aqui é sério. Né? Aqui é sério. Chavinha. Aí a gente começa a falar, não, cara, assim, eu até brinco um pouco, né? Fala, cara, é difícil você trabalhar para crente. É difícil. Por quê? Pelo menos na minha área, né? Porque o que acontece? Muitas vezes o cara traz para você uma situação, entende? Que você vê e fala, cara, isso aqui é muito difícil. É muito difícil de consertar. Na sua cabeça, ele vai falando e você já vai idealizando o processo. Vamos fazer assim, vai cair lá, a outra parte vai falar isso aqui, então eu preciso apresentar aquela defesa, tem aquela lei, tem aquela jurisprudência e tudo mais. Poxa, mas no final, cara, pode ser que dê errado, porque não sei o quê. Mas a pessoa, o cliente que está te contratando, ele fala, não, cara, Deus mandou eu vir aqui. Deus mandou eu vir aqui e é o seguinte, ele falou que é vitória. Eu falei, irmão... Se é vitória mesmo, cara. Aí o cara te joga uma fé e você... É verdade, é vitória mesmo, é vitória. Entende? Então, assim, a questão da fé, né? A questão da fé no trabalho, o que eu costumo falar para meus clientes, Mari e Mandu e Rose, eu falo sempre o seguinte, falo, cara, se eu não acreditar no teu... O primeiro juiz do teu processo sou eu. Se eu não acreditar no teu processo, você pode chorar na minha frente, eu não vou pegar teu processo. Eu vou falar a realidade para você. Entendeu? Não vai enganar, eu não vou te enganar, não quero, não vou pegar o processo para pegar dinheiro, nada disso, cara. Entende? Por quê? Os meus clientes, todos os meus clientes, são meus amigos. Meu telefone, eu tenho o mesmo número já há mais de 10 anos. É o mesmo número. Eu não me esquivo de atender cliente, pode me ligar. Qualquer hora. Eu só não gosto que me ligue final de semana. Tá aí, eu não me ligue final de semana. Mas se me mandar mensagem, eu vou responder na segunda. Entende? Porque final de semana eu gosto de passar com a minha família, eu gosto de passar em casa. Você tá me entendendo? Então, assim, a questão do servir é maravilhoso, desde que a sua família também esteja junto. Porque senão... Não horrível. Sentido, né? Ele já mostrou aqui que há um equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional e a vida espiritual. Exatamente. Sim. Né? E isso é importantíssimo, porque muitos não conseguem conciliar. Né? Tem uns que se dedicam só ao trabalho, uns deixam o trabalho de lado, quer estar na igreja todos os dias, cuidar de todos os ministérios, tá ali à disposição. Sempre uma das partes, ou ambas de partes, vão ficar ali
déficit, né? Vai ficar Em falta, em né? falta. Então, o empresário em si, ele tem que ter esse equilíbrio. Gente, isso aqui é uma história de sucesso. E é só a primeira de todas as histórias que estarão passando aqui no Kingdom Cast. Então, você que está chegando agora, não se esqueça. Se inscreva agora no canal. Compartilha nos grupos de WhatsApp dos seus amigos, dos seus contatos. Vamos levar o reino de Deus ao máximo de pessoas que querem se tornar empresários, que querem um crescimento na área profissional, na área financeira, na área familiar, porque aqui nós estamos demonstrando que há um equilíbrio na vida dos empresários. E não esqueça, ativa o sino para você receber todas as notificações. Agora, Jota e Rose, sabe o que eu queria perguntar para vocês de verdade aqui? Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram como empresários e como Deus direcionou vocês diante desse desafio? Eu posso contar um recente. Esse foi É o bem interessante. Recente, você falou? Recente, bem recente. Por isso que eu estou rindo. É. Nós temos vários, mas deixa Rindo ele de contar desespero. esse. Deixa. Teve um ponto de desgraça e um ponto de ser cômico. É cômico e desgraça. mas por erro meu. Por erro meu. O que acontece? Eu tinha uma promessa, Mari e Manu, por muito tempo, falou, cara, você precisa abrir seu escritório em Alphaville. Precisa abrir seu escritório em Alphaville. Eu falei, cara, mas meus clientes estão todos em Carapicuíba. Todos estão lá e tudo. Não, mas você precisa abrir seu escritório em Alphaville. Você precisa. Muita gente da igreja, a Rose, minha família. Sempre a esposa, né? A esposa, né? Só que eu falei, cara... Mas muita gente da igreja também, amigos. Sim, muitas promessas, né? E me falava, cara, tem um tempo novo na tua vida, tem algo diferente na tua vida. E eu falei, amém, amém, amém. E eu sou amém, né? Amém, amém, amém. Aí teve um culto no domingo, que teve uma conferência lá no outro ministério, aí teve um culto no domingo, falou, ó, Deus manda te falar assim, assim, assado, de novo. Eu vejo você em outro lugar, um escritório grande, pessoas trabalhando. Eu falei, amém. Aí no domingo, eu lembrei, na hora da oferta eu lembrei. Falei, cara. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu sou muito assim, né? Advogado, eu acho que é meio maluco, né? Aí eu falei, Senhor, é o seguinte, é o contrato com Deus, né? É aquele trato, você e ele. Falou, Senhor, se o Senhor não me der um sinal bem claro, que é para mim sair de lá, eu não vou sair. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Eu não vou. Entende? Se o Senhor não estiver comigo, se eu não sentir que o Senhor está comigo, eu vou ficar lá. Então, assim, se o Senhor quer que realmente eu saia, então o Senhor me dê um sinal. Bem claro, que não reste dúvida que realmente eu tenho que sair de lá. Lá. Tá bom. Aí fui lá, ofertei e voltei para minha cadeira. Fiquei em paz, glória a Deus, beleza. Semana tocando. Eu acho que foi segunda, né? Ou foi segunda, foi terça? Foi segunda. Segunda-feira. Ainda. Aí eu tô lá, Liberado. aí conversando com um amigo, Pretel. Conversando com o Pretel, daí eu fui ao banheiro, que era fora da sala, fui lá no banheiro, falei, nem vou fechar a porta, é logo ali, rapidinho. Aí fui lá, quando eu voltei, olhei assim, a minha sala tinha um vidro, né? Uma divisória tinha um vidro, eu olhei assim, ué, cadê meu computador? Aí eu falei, não, eu não peguei o computador, que era de manhã ainda, né? Eu falei, não peguei o computador. Aí, sabe, você brigando com você. Eu falei, não, cara, eu peguei o computador sim, conversa de doido, né? Eu peguei, eu tava fazendo um processo, como que não? Eu falei, meu Deus, roubaram meu computador, o notebook. Aí eu saí descendo a escada, correndo, procurando quem? Não sei. Um homem, mulher, não sei. Cara do desespero, né? Eu não sei, criança, adulto, não sei. É porque tava até o cartão tudo. dos processos, né? Aí eu falei, cara, aí eu saí procurando alguém, daí Deus lá na rua falou, e você deixou a porta aberta, porque se o cara estiver no prédio, ele vai voltar lá. Eu falei, meu Deus, é verdade, subi. Lá vai eu subir de novo. Fechei a porta e desci de novo. Fui procurar, não encontrei ninguém. Aí comecei a perguntar para né? Segurança, falei, nada. Você viu alguém aqui, uma atitude suspeita, alguma coisa? Falei, não vi nada não. Falei, então, daí comecei a olhar assim na rua e foi Deus me pegou. Eu já tinha esquecido, né? Claro. Aí Deus falou bem claro na minha cabeça, assim, bem claro. Falei, você agora entendeu o sinal?
ou você precisa de que seja Mais mais um claro? pouquinho. Falei, não, senhor, eu entendi. Eu entendi agora. Agora eu entendi. Tava igual de Deus. Só mais um sinal, senhor. Daí eu falei, não, agora eu entendi. Aí foi quando nós saímos. Então, esse realmente foi alguma coisa assim bem impactante na área profissional que realmente me impactou no sentido de que Deus falou muito forte ao meu coração com relação à minha profissão. Inclusive, eu falo muito com a Rose isso aí. Falar, toma cuidado com o que você pede para Deus. Porque você pode conseguir. Toma cuidado. Né? Porque sempre atrás de uma bênção vem sempre uma grande responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Diz o Tem ditado, e é real. Você não tem condições. E Deus é muito bom, que ele é galardoador, irmão. Ele é. É por mérito. Eu gosto muito do Filipac, o pastor Filipac, né? Filipac nos negócios, né? As palavras são poderosas, né, gente? E ele fala assim, ele fala, cara, você quer prosperar? Vai trabalhar, meu. Vai trabalhar, cara. Ele não tem conversa, não tem, ai, tadinho. Não, quer prosperar, vai trabalhar. Sem mimimi. Né? Sem conversa, porque não tem essa. Porque hoje em dia, a juventude aí, um recado aí, a juventude quer ganhar dinheiro fácil, quer ganhar dinheiro através de mídia social. Existe dinheiro. Fala, cara, você vai ganhar esse dinheiro. Mas à medida que você não sabe nem como ganhar o dinheiro, ele vai se esvair de uma forma tão rápida que isso vai gerar uma depressão tão grande em você que pode ser que você nunca mais saia de lá. É verdade. Porque o dinheiro, ele veio fácil. Não existe dinheiro fácil, Mari. Não existe dinheiro fácil, Mandu. Né, Rose? A gente, cara, tá 25 anos juntos. A gente mora hoje num condomínio. Pô, mas a gente pagou muito tempo aluguel. Eu paguei carro a vida inteira pagando carro pra ter um carro. Jota, que hora você acorda? Ah, bicho, eu tenho um problema. Eu acordo 8 horas. E que horas chega muitas vezes em casa? Aí já Colhendo processo. Não tem hora. Aí não tem hora. Não tem hora. A Rose é diferente. Ela acorda muito cedo, chega mais cedo. Eu saio de casa às 8, porque eu venho em Alphaville, um trânsito terrível. Então eu falei, eu não vou chegar aqui e ficar 1 hora no trânsito. Então, mas só que daí eu saio do escritório 8 horas da noite, 9 horas da noite. 10 horas. E aí tem 10 gente horas. que acha que vai ficar muito próspero trabalhando das 8 às 5. Não vai. Não tem É coisa. bíblico, né? Lá em Salmos diz, socorri um que é esforçado e o fiz eleito do povo. Então, assim, Deus socorre aqueles que se esforçam, aqueles que acordam cedo, que vão pra rua, que vão exatamente. trabalhar, que vão atrás da oportunidade, como a Rose me marcou, viu, Rose? A sua história, né? Como ela foi lá, pediu emprego, nem salário ela queria saber. Não. Então, Deus, ele socorre aqueles que se esforçam. Então, você quer uma oportunidade, corra atrás em nome de Jesus, gente. E Mari, só desculpa te cortar um pouquinho, né? Você falou sobre isso. No primeiro ano que eu trabalhei, o João viu isso e ele ficou impressionado. A minha vontade era tanta de ajudar o meu pai, eu tirei um carro zero, na Volkswagen. Peguei a chave e dei para a pessoa que emprestou o dinheiro, na época, para o meu irmão, porque era do interior e não queria nem um resquício, assim, manchasse a imagem do meu pai, sabe? Aquilo para mim era uma questão de honra, porque eu queria honrar meu pai. Glória a Deus. E Deus foi tão bondoso comigo, né? E aí foi só ganhos depois. Foi só ganhos, mas muito trabalho. Hoje, assim, um garfo que a gente tem em casa, né, amor? Tudo sacrifício nosso. E como ele falou, né? Temos carros, moramos num condomínio, numa casa maravilhosa, num local de muito verde, que é o que a gente gosta, que os nossos filhos gostam. Meus filhos nunca foi de videogame, sempre muito, muito mato, muito verde, muito fazenda, muito ativos nessa pipa, essas coisas todas. Pipa, bastante. Isso, então assim, bastante pipa. Eu tenho dois meninos em casa, também vai chegar essa fase, né? Vai. Incentivo é bom. Depende do lugar. E o João Paulo é uma pessoa muito prudente, né? Eu sou, como ele disse, muito sonhadora, né? Então, às vezes, ele me puxa um pouco. Então, mas você, com Jesus, você vai alinhando tudo isso. O meu perfil é muito diferente. Aliás, né? O casal sempre é diferente, né? Deus une, né? Então, assim, com Jesus, você vai ajustando toda essa... E essa roda vai se ajustando e você vai crescendo. E muitas vezes você fala, é um processo. Você tem... E com Jesus fica firme ali a sua fé. Quando você tem fé, você tem medo. Você tem a preocupação que não João Paulo falou. Tem que pagar algo, né? O telefone tem que tocar. Mas a tua fé e com Jesus...
o medo. Vai com medo mesmo, Vai né? com medo mesmo. E quando você não quebra princípios, Deus não vai te abandonar. Não vai te Pode deixar. ser. Não alguma- vai te É que deixar. ele honra mesmo, Entendeu? né? Ele honra muito, né? E só ele esqueceu de falar um detalhe que eu acho super importante A mulher é boa nos dessa questão que Deus falou com ele, que ele pediu um sinal e que Deus falou com ele. Isso foi de manhã. Nesse dia eu estava em Uberaba, validando a compra de um equipamento lá para a empresa que eu dou consultoria. E ele me ligou e falou isso, né? Ele falou, Rose, eu fui assaltado, levaram o computador. Ora, né? Ora, porque eu só preciso pegar o quê? Fazer backup, pegar o backup, isso. E na hora eu saí de onde eu estava, fui pro banheiro e fui orar. E aí, ok. Falei, não fizeram nada com você? Não, ele falou, nem sei como é que foi. Foi muito rápido. Rápido demais. Gente, quando foi, acho que umas 4 horas da tarde, amor, ele me ligou e falou, Rose, eu acabei de ganhar um notebook muito melhor do que eu tinha. No mesmo dia. Mesmo. 4 horas da tarde, ele me ligou. Meu Deus. Ele falou assim, Eu quero agradecer aqui a Letícia e o Diego que ofertaram na minha vida naquele... na caixa, Deus abençoe, Na né? caixa. Ele com falou, ó, nota fiscal. Uau. Olha isso. Eles É o próprio chegaram Deus. e falaram assim, nós compramos esse notebook, né? Eles tinham comprado naquele final de semana, sei lá. Não, ele comprou, ele falou, cara, quando ficou sabendo da história, né? Eu já falei, cara, tudo bem, agora eu preciso ir atrás de um computador e tudo mais, mas a minha preocupação realmente era os processos, as coisas, né? Era o backup. Eu falei, cara, e agora? Aí, a Letícia e o Diego, eles são peritos Em na TI. área, em TI, servos de Deus também, pessoas Isso. de Deus também. Falou, cara, vem aqui que eu Que vou nós conversar com vamos- você. Falei, tá bom, daí eu fui lá. Quando cheguei lá, um computador na caixa, falou, tá aqui, é seu. Falei, rapaz, Nota olha isso. fiscal e tudo. Glória a Deus. e olha só como que é as coisas, né? A questão do romper. Quando chegou lá, ela me passou tanta informação, tanta coisa. Falei, caramba, bicho, eu vou mudar minha advocacia com isso aqui, cara. Por quê? Eu comecei a atender clientes de outros lugares, mandar fazer coisas digitais, eu nem sabia que tinha. Falei, não, você faz desse jeito? Não, você vai fazer agora sim. Né? Falei, sério? E funciona? Funciona? Aqui, ó, você já faz assim. Falei, cara, então eu não preciso de ninguém no meu escritório. Tanto é que hoje, assim, a minha Deus advocacia, faz, ela mudou. Porque hoje, Mandu e Mari, assim, os clientes não vão no escritório. Hoje atendo o cliente Vão lá. virtual. Isso. É virtual, cara. Atendo Facilita aqui, muito, né? Pra manda os todo documentos, mundo. eles mandam para mim. Parece que ninguém entra nesse escritório. Não entra, por quê? Eu estou sempre atendendo uma Digital. pessoa toda de fora. Glória Entende? a Deus. E é muito forte, porque assim, Deus, ele te deu a resposta, mas ele não te deixou sem direção. Isso. No mesmo Exato. dia, ele já te deu um escape, uma saída do que era pra você fazer a partir daquela situação. E mudou minha Muito advocacia. forte. E assim, Mudou aí completamente. ele falou assim, Glória a olha, eu Deus. entendi que eu tenho que sair daqui. Aí começou a busca pelo local. E aí ele começou, na semana que ele estava buscando um local para alugar para o escritório, ele foi abençoado, falaram assim, ó, João Paulo, tem uma sala co-work no centro ali do Alphaville, você pode usar até quando você quiser. Meu Deus. Olha isso. Gente, Deus é tremendo. Quando Deus direciona em algo, ele faz tudo perfeito, né? exatamente, Gente, olha, parece que o tempo fez assim, ó. foi. Foi muito rápido. A Tem gente que ter vai o segundo ter que ter episódio. um segundo episódio logo em breve. Os dois, porque é muita história de sucesso. É muito Não tempo. tem como você pegar uma história de 25 É, anos. Isso que a gente tá né? resumindo Em aqui. pouco tempo, então tem muita história bonita pra compartilhar ainda da vida desses dois, mas olha, é um casal de sucesso, é um casal que entendeu o empreendedorismo, entendeu que o CNPJ que foi entregue na mão deles foi feito para fazer a diferença e por isso eles são referência naquilo que eles fazem. E ó, deixa eu te falar, você tem esse desejo de se tornar também um empresário, então não perca, você que tá chegando agora, dia 14
14/7. Nós teremos aqui pastor Ricardo Vasconcelos, tá? Às Bênção de 19h30. É o reino de Deus aqui na terra, neste culto. Você vai aprender aqui como se tornar um empresário de sucesso. Você vai ouvir histórias e testemunhos de pessoas de sucesso. Traga o seu cartão de visita, traga aqui o seu folder. Vai ter muito network. E ó, não se esqueça, você ainda não se inscreveu no canal. Você vai se inscrever no canal agora. Se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sino para você receber todas as notificações. Olha, casal, nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui conosco, mas eu queria pedir uma única coisa para vocês fazerem aqui, tá? Uma frase de direção para todos que estão nos assistindo e outra coisa, falar um pouquinho do negócio de vocês. Tá. Bom, uma frase, vou pegar aqui que eu até anotei. Pode ser um versículo bíblico também, uma promessa que vocês queiram dividir para quem está nos assistindo. Tá bom. Bom, uma frase. Seu CNPJ pode ser uma chave para abrir territórios que um sermão jamais alcançaria. Meu Deus, que forte. Glória a Deus. E falar um pouco da minha empresa. Bom, a minha empresa é a RL. Eu dou consultoria na área de assuntos regulatórios, tanto nacional, Brasil, quanto internacional. Então, hoje eu tenho parceiros, né, na Europa, Estados Unidos, todos esses locais que eu falei, América Latina também. Então, caso alguém queira, né, precise de instalar uma indústria, abrir uma indústria, ou até mesmo a parte de alimentos, né, uma indústria de alimentos, não só de cosmético, essa parte também, saneantes também, pode me procurar, que eu estou à disposição. Então, toda a parte de licenças, autorizações, regularização de produtos, a parte de terceirização, que às vezes a pessoa não quer montar uma indústria, mas ela quer ter um CNPJ e terceirizar os seus produtos também. Conheço muitos terceiristas. O meu escritório, né, a RL, tem uma assessoria jurídica, que é do Dr. João Paulo Gomes Maranhão. Ela falou tão bonito meu nome, que eu até falei assim, que sou eu. E também nós damos também um suporte para indústrias ou para empresas que desejam, né, fazer o seu planejamento estratégico e eles não tenham ali um capital, né, para isso. Então, nós podemos também desenhar esse planejamento estratégico. Viabilizar esse planejamento estratégico dele, né, financeiro, para que ele possa aí inovar, modernizar a fábrica, participar de feiras, ter os seus produtos. Então, a gente pode também auxiliar nessa parte de investimentos. Ou seja, uma assessoria completa, pessoal. Não deixe de procurar a Rose. E o doutor, tem algo para nos falar? Bom, a frase, né? Essa frase, eu recebi ela no início da minha carreira. Foi no início da minha atividade profissional. Ela fala assim, o seu início está em Jó 8:7. Nossa. O seu início... Peraí. Você tá falando a minha frase? É a nossa essa promessa. Eu já carrego há também. anos. É a promessa da minha Que vida. forte, glória a Estamos Deus. conectados, meu amigo. É isso aí. É bom. É verdade. Fala assim que o seu início será modesto, mas o seu será de grande prosperidade. Glória o seu a Deus. futuro será de grande prosperidade. Amém. Glória a Deus. Eu carreguei isso dentro do meu coração no início, quando não tinha nada, né? Quando tem o jargão, não tem uma galinha para dar água, né? Então, realmente foi aí. E eu acreditei. Só que eu acreditei à medida que as coisas também começaram a acontecer. Mas começaram a acontecer à medida que você continua caminhando, né? Porque quando a gente continua a caminhada, quer dizer que nós temos Jesus como parceiro. Fala assim, estamos juntos. A gente está junto. Entende? E agora, com relação à minha profissão, né, a minha atividade profissional, eu atuo dentro da área trabalhista e previdenciária. São duas áreas que realmente eu gosto muito. Mas o escritório atua também dentro da área empresarial, né? Nós atuamos aí dentro da área imobiliária, né? Fazendo contratos, também analisando documentação. Vai uma dica aqui para você. Advogado nunca é caro.
O que é caro é que vem depois do advogado. Entende? Eu, para você entender, só uma questão. Uma vez um cliente me procurou, mandou, Mari, porque ele queria comprar um apartamento. Aliás, já tinha comprado o apartamento, já tinha dado sim. Mas ele falou assim, como era uma pessoa da igreja, né? Falou assim, eu vou procurar uma advogada. Aí lembrou de mim. Sabe aquela questão de Jesus? Lembrei dele. E há muitos anos que eu não havia, mais de 15 anos, mais de 20 anos que eu não havia. Ela chegou no meu escritório, nem sabia que ela sabia onde era o meu escritório. Conversou com alguém e esse alguém me indicou. Falou, não, o escritório dele é ali. Daí ela foi, chegou lá. Esse dia eu estava, foi um milagre também. Aí chegou lá, ela falou assim, então, estou comprando esse imóvel, assim, assado e tal. E eu tenho o dinheiro está aqui, porque eu recebi o dinheiro de uma empresa, uma rescisão contratual. Então, eu estou com o dinheiro, está aqui. Vou comprar. O apartamento é maravilhoso, o lugar é maravilhoso, top, show. Eu falei, ótimo. Eu falei assim, de quem que você está comprando? Ah, estou comprando do Zé. Eu falei, você sabe se o Zé é o dono do apartamento? Como assim? Não, ele mora lá. Ué, mas como assim? Mas você tem documento que comprova? Ah, ele falou que é. Falando, então, vamos fazer o seguinte. Eu vou retirar a certidão da matrícula do imóvel, entendeu? Vou fazer uma pesquisa no nome aqui dessas pessoas que estão te vendendo esse imóvel, para saber, inclusive, se ela pode vender esse imóvel, se ela é dona do imóvel para poder vender para você. Sério, Quando eu busquei, né, a documentação, a minha consultoria eu neguei. Falei, não, você não vai comprar esse imóvel. Falei, por quê? Falei algumas questões jurídicas para ela, né? Falou assim, esse imóvel aqui era um imóvel, ela estava com uma determinada pessoa há 20 anos. Aí ela vendeu esse imóvel aqui para o Zé. Mas vendeu pelo valor venal do imóvel, que já é um negócio meio estranho. Tá, tudo bem. De repente, para não pagar muito imposto, tudo bem. Falei, cara, mas depois de 3 meses o Zé já está vendendo esse imóvel? Tá meio estranho, né? Aí eu fui buscar no nome daquele que vendeu para o Zé. Esse que vendeu para o Zé nem poderia ter vendido para o Zé. Meu Deus. Olha isso. Entendeu? Porque ela estava toda enrolada no mercado, cheia de dívida e tudo mais. Então já era um quê? Uma fraude à execução. Ou uma fraude ao credor. Essa mulher, muito provavelmente, pode ser que ela tivesse vários problemas jurídicos, podendo, inclusive, perder o imóvel. Entende? Entendo. Então, assim, não é você pagar um advogado não é caro. É um investimento, é depois, né? É um investimento. Era o depois. Então, a gente atua nessa área já há algum tempo. Glória a Deus, entende? Dentro de verdade e tudo mais. E graças a Deus, a gente tem encontrado ambientes como o KBN, aqui na nossa igreja, da nossa igreja IBMG, que tem nos ajudado, nos fortalecido em oração, nos dizendo sempre fortalecendo os princípios, entende? Porque realmente é o ambiente, o que você disse, você perguntou para a Rosa, é o ambiente. Você precisa estar ambientado num lugar santo de Deus. É isso. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Esse foi apenas o primeiro episódio do Kingdom Cast. Mari, o que você achou de tudo isso? Foi sensacional. Foi maravilhoso. Eu quero agradecer o Jota, a Rose, por terem aceitado o nosso convite. Que honra. Vou sair daqui totalmente edificada e eu creio que vocês de casa vão também ter essa sensação. Muito obrigada, viu? Obrigada, Rose. Obrigada. E já vamos marcar o segundo episódio. Pode chamar, né, amor? É isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo Kingdom Cast.